Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje estou vindo aqui pra gente conversar sobre duas obras. O vídeo vai ser em dose dupla e a gente vai falar sobre as obras Como Venci a Covid-19 e Sobrevivi ao Impossível e Viva la Vida. Ambas as obras do autor Rodrigo Padilha. Então, pelo título, dessa primeira, vocês já podem perceber que se trata de uma história de superação, O autor ele vai contar. Vou ler a sinopse para vocês, mas antes eu vou fazer uma introdução. Nesse primeiro livro, o autor ele vai contar sobre a sua experiência, Ele passou pela pandemia, infelizmente contraiu o Covid, foi entubado e teve uma nova chance, Recebeu um presente de Deus e acordou da UTI, No dia do seu aniversário. Então, o próprio autor, ele fala que comemora o aniversário dele 2 vezes, porque ele nasceu 2 vezes. Então, é uma história muito emocionante, os relatos que ele traz nessa obra. E vamos falar mais à frente. Viva la Vida é o segundo livro do autor, e nele, ele também estava passando por um processo de enfermidade, e não estava muito bem, e ele começou a refletir sobre tantas coisas boas, tantas coisas engraçadas que já tinham acontecido em sua vida. E aí ele decidiu escrever um livro onde ele elenca várias situações na qual ele viveu e que foram situações especiais e importantes para ele de certa forma. Então é um livro muito para cima, muito alto astral, e leva o leitor a pensar sobre viver a vida, aproveitar a vida, ter gratidão pelos pequenos momentos. E é isso. Então agora eu vou ler a sinopse para vocês. Vamos começar com Como Venci a Covid-19 e Sobrevivi ao Impossível. Totalmente ambientada na cidade do Rio de Janeiro, a autobiografia de Rodrigo Padilha é uma história acima de tudo necessária para o momento em que vivemos. É uma história de fé, superação e sobrevivência, que conta em detalhes a saga de uma pessoa internada por conta de complicações decorrentes da Covid-19. Rodrigo, com seu estilo despojado e sem papas na língua, revela suas origens e declara sua paixão pelos centros turísticos mais belos do Rio de Janeiro. Se você é carioca ou já visitou o Rio, recordará bem as paisagens e cenários descritos no livro. Em um relato intimista e profundo, conhecemos o maior medo de um atleta, que de uma hora para outra se vê na iminência de nunca mais competir e fazer aquilo que ama. Conhecemos a importância da fé e da espiritualidade e como situações de quase morte podem ser verdadeiras ressurreições para cada um de nós. Conhecemos Márcia, a namorada de Rodrigo, que sempre esteve ao seu lado nos melhores e piores momentos. Seu Padilha, o velho mentor, e muitos outros personagens que deixaram uma marca cravada na vida de Rodrigo. No caso de seu Padilha, inclusive o seu sobrenome. A mensagem final é de que sempre há esperanças. Se você tem alguém próximo internado, não desista, continue as orações e não deixe a negatividade se levar para lugares ainda mais obscuros. Se Rodrigo, com todas as complicações possíveis, conseguiu, isso é um sinal de que a toalha jamais deve ser jogada. Mantenha-se firme. Há esperanças. Então essa é a sinopse, a premissa da obra Como Venci a Covid-19 e Sobrevivi ao Impossível, do autor Rodrigo Padilha. Bom, nessa primeira obra o autor ele traz muito da sua vida, ele relata muitas coisas que aconteceram e chega a questão da Covid, de como tudo aconteceu. É um livro que traz muito de superação, de fé, de perseverança, de esperança e, de certa forma, nos leva a pensar acerca de tudo isso. Muitas vezes, as situações ruins, elas vão vir e nós temos que seguir firmes e fortes, esperando que a chuva passe, que a tempestade cesse e que o sol volte a brilhar. E isso sempre acontece. O sol, ele sempre volta a brilhar. A vida, ela retoma seu ciclo. E as coisas vão entrando nos eixos.
Uma pessoa que eu amo muito, ela costuma dizer que a vida é uma roda gigante. Que um dia a gente está lá em cima, outro dia a gente está no meio, outras vezes a gente está lá embaixo. Mas essa roda gira, né? Então mesmo que a gente passe um tempinho lá embaixo, mas ela vai voltar a rodar e a gente vai chegar lá no topo de novo. Então isso significa que tudo volta ao seu lugar. A ventania, ela vem, destrói tudo. E nós temos que estar firmes e fortes e perseverantes. Desistir não pode ser uma opção. Então, nesse livro, o autor ele relata muitas coisas que ele já passou, muitas situações que ele passou e que muita gente poderia até dizer, vou desistir aqui. Mas ele não desistiu. Ele renasceu. E ele não se entregou em momento algum. Então isso é inspirador, né? Essa obra, ela é pura inspiração. A história do Rodrigo é pura inspiração. Então o autor traz esse relato de uma forma emocionante, né? Ele relata a sua jornada, traz a questão da ambientação do Rio de Janeiro, que é onde ele vive e ama viver. Então ele traz toda essa ambientação. E claro que com o propósito de trazer uma mensagem de fé, de otimismo, para que a gente siga em frente. Porque por mais que seja sombria uma adversidade, nós temos força para passar por ela. O livro traz toda essa ideia de resiliência, de esperança, é realmente um testemunho, né, que o autor faz. E é lindo, serve realmente como uma grande inspiração para aqueles que lerem com o coração e a mente abertas, tá? Bom, então vamos falar um pouquinho sobre Viva la Vida. Vou abrir aqui a sinopse para ler para vocês também e conversar sobre ele. Em seu segundo livro, Rodrigo Padilha expande os horizontes, procura ressignificar todas as experiências ainda quentes vividas nos anos de 2020 e 2021 e vai além. Ele procura contar de forma íntima e reveladora seu trajeto pela doença, recuperação e redefinição dos sentidos da vida. Mais do que o primeiro livro, este é um conjunto de reflexões que surgiram após a pandemia e sua luta pela sobrevivência após ter um AVC e ser diagnosticado com Covid, sendo intubado no processo e chegando a ficar em coma. Então, esse aqui é uma continuação, de certa forma, né? Continua tratando da história de vida do Rodrigo, mas esse aqui vem com um ar diferente, onde ele traz a mensagem de que nós devemos aproveitar a vida, que nós devemos viver sem medo, sem amarras. Enquanto eu lia, né, as partes que o Rodrigo elencou, eu pensava muito nisso. Porque, como eu disse no início, ele trouxe questões que foram importantes para a vida dele, né? Que foram especiais e tudo mais. E enquanto eu lia, eu pensava, poxa, eu também já vivi tanta coisa importante, tanta coisa legal, tanta coisa especial. E eu tenho que prestar mais atenção nisso, dar mais valor a isso. As pequenas coisas que às vezes são tão pequenas pra gente e a gente nem dá a devida atenção. A gente vive sempre em busca de mais, né? A gente vive, nada nunca tá bom, a gente sempre precisa de mais alguma coisa. E às vezes a gente só tem que parar e agradecer pelo que temos, agradecer pela vida, porque estar vivo é o nosso maior presente. É a maior realização que se pode ter. Então, as pessoas dizem, eu não tenho nada. Mas eu queria tanto uma coisa, eu não posso ter. E fica reclamando. Mas tem saúde. Tem uma vida.
e não sabe ser grato por isso. Então, às vezes a gente faz isso muito no automático. Nem é algo, faço por maldade ou não. É no automático. O ser humano, ele tá acostumado a reclamar mesmo, a procurar coisinhas, a sempre reclamar. Mas seria interessante se a gente começasse a ponderar, pensar, que tal eu parar de reclamar tanto e passar a agradecer mais? Existem muitas coisas na vida, e a própria vida é uma dessas coisas que a gente deve agradecer, que a gente deve simplesmente parar e ver o quão importante e o quão maravilhoso é. Então, esse livro, ele traz todo um significado que leva realmente o leitor a um pensamento assim, sobre aproveitar a vida, sobre ser grato pela vida, sobre ser grato pelas pequenas alegrias, né? É como diz uma música que eu gosto muito, da cantora Marcela Thaís. Enquanto eu estava lendo esse livro, eu lembrei várias vezes dessa música, onde ela diz: se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias. E é uma realidade. Tem tanta coisa que a gente ri às vezes, a gente fica feliz, mas passa batido. E a gente sempre procura colocar nossa atenção no problema, na coisa ruim, no que tá dando errado. Não tem que ser assim. A gente tem que aprender a ser mais leve, a ser mais calmo, mais tranquilo e a ver a vida com outros olhos, porque viver é uma dádiva, viver é um presente de Deus. Então a gente tem que ter consciência e treinar isso mais. Eu acho que é um processo que a gente pode ir treinando, sabe, com um condicionamento de certa forma, porque a gente tá tão acostumado a reclamar que pra vir mudar esse hábito é um processo. Então eu convido vocês a fazerem o mesmo, né? Eu tenho certeza que vai ser bom. E agora deixa eu falar um pouquinho mais sobre o livro. Bom, o autor traz toda essa ideia de vivências, né, que aconteceram na sua vida, focando nos anos de 2020 e 2021, principalmente em coisas legais, em momentos felizes. E ele traz isso de uma forma leve, descontraída, em uma escrita muito boa. A escrita dele é bem leve, a gente parece estar numa conversa e é muito legal. O livro é fluido, a gente consegue ler rápido os dois livros. E é algo muito interessante ler sobre essa experiência do autor, né? Que foi basicamente um renascimento mesmo. Ele acordou no dia do seu aniversário e isso trouxe um novo significado para a vida dele. Então, ambos os livros, mas focando no Viva la Vida, ele traz realmente a essência do Rodrigo. O Rodrigo é uma pessoa de coração gigante, tem uma vibe muito boa, uma vibe massa. Se alguém aqui tiver interesse, inclusive, de conversar com o Rodrigo, eu sempre deixo aqui embaixo o perfil e tudo mais. Quem puder ir lá conversar com o Rodrigo, mandar uma mensagem, vocês vão ver como ele é uma pessoa de alto astral, uma pessoa de uma vibe assim fenomenal. Então, ele deixa isso claro nos livros. As histórias que ele traz nos emocionam, nos fazem sorrir, chorar e pensar, né, sobre muitas coisas. Em resumo, as obras do Rodrigo Padilha, elas simbolizam muita coragem, força, resiliência, amor por si, amor pela vida, pelos outros. E é lindo, é uma leitura realmente inspiradora e eu recomendo muito. Então, antes de finalizar, gostaria de dizer para você que está me assistindo, aproveite a sua jornada, viva a vida da melhor forma, não tenha medo de enfrentar as coisas, não perca oportunidades. Às vezes as oportunidades elas surgem no nosso caminho e a gente, por medo, deixa elas irem embora, e às vezes aquilo ali ia ser a virada de chave na nossa vida. Então, não deixe as oportunidades
irem embora por medo. Simplesmente peça direcionamento e vai. Segue em frente. Luta. Porque eu tenho certeza que você vai chegar onde você quer. Não acredite que seus sonhos são grandes demais, que as suas metas são muito grandes ou fora do possível. Porque não são. Tudo é possível se você se esforçar, se dedicar e não desistir. Então a mensagem é essa: não desista, siga em frente, aproveite a vida, aproveite tudo aquilo que a vida pode lhe oferecer, todas as coisas boas que aparecerem no seu caminho. E claro, seja grato. Antes de tudo, seja grato. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre as obras do Rodrigo. Quem quiser adquirir as obras, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Vou ficando por aqui. Aqui embaixo também vão estar o perfil do autor, como eu já disse anteriormente. As minhas redes sociais também vão estar aqui embaixo. Então quem ainda não me seguir lá no Instagram, TikTok, etc, tá tudo aqui. Vocês podem começar a me acompanhar por lá, vai ser muito bom ter você comigo. E é isso, em breve volto com outras obras aqui pra conversar com vocês. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, aproveita agora, deixa um like aqui nesse vídeo, um comentário e compartilha com alguém que vai gostar de conhecer um pouquinho mais sobre as obras Como Venci a Covid-19 e Sobrevivi ao Impossível e Viva la Vida, do autor Rodrigo Padilha. É isso, um beijo da Amy e até a próxima!